bem, só ele pode dizer de onde a poesia vem, e que quando ele fez o mundo, fez poesia também. Nossa poesia vem como flor na ventania. Pra mim poesia e Deus nasceram no mesmo dia. Enquanto Deus existia, existirá a poesia. Essa doce melodia é pura igualmente a flor, perene como uma fonte, irmã gêmea do amor, e por isso também faz parte das obras do Criador. Eu não vejo a sua cor, mas me orgulho por tê-la. No jardim é rosa virgem, no espaço é uma estrela. Peça que nós somos donos e os olhos não podem vê-la. Poesia e a estrela herdada na antiguidade, nasceu do parto da luz e doída como a saudade. Ninguém mais tem o direito de saber da sua idade. Poesia e a saudade da dor da separação, nasce no pomba do peito para fazer germinação. Peça abstrata que enfeita o museu do coração. Foi na Grécia a inspiração nos tempos anteriores. Na Europa fez história dos antigos trovadores, e no Nordeste é a vida dos poetas cantadores. Poesia, uma das flores que só Deus beija a corola. Joia que a mão não segura, se aprende sem escola. Imagem que a gente amarra com 10 cordas de viola. Repente é uma coisa que se faz depressa, né? Quer dizer que é de repente. Uma oratória rimada. Repente é momento, é espontaneidade, é reflexo. E já se chama repente por ser feito de repente, né? Repente é a pessoa improvisar com rapidez. É a espontaneidade daquele momento que você está construindo. O repente, o verso improvisado, existe na maioria das culturas, né? Isso é principalmente nas culturas rurais, nas culturas não literárias, as culturas que não usam muito a palavra escrita e que dependem principalmente da comunicação oral e da memória. Essas culturas têm os seus rituais, os seus encontros de comunidades, de clãs, de famílias, que às vezes se encontram geralmente num ambiente como uma feira. Onde é que é por espinho? Vamos firmar os quadrinhos para sair firmado na feira, subir. Vamos arrochar o pé. Firma aí que o negócio está enfeitado. O negócio está ruim. O negócio está quente. E esses desafios, esses encontros, muitas vezes são feitos em forma de verso improvisado. No nosso caso, principalmente, no caso do Nordeste, nós temos uma herança africana muito grande, e o africano é um grande improvisador. Esse espírito improvisador do africano veio aqui para o Nordeste, e nós temos ele nos desafios de maracatu, no coco de embolada, temos ele na cantoria de viola e assim por diante. Então, uma das grandes fontes do nosso repente aqui no Nordeste é a África. Existem duas Áfricas. Tem a África negra e existe o norte da África, que é árabe. São aquelas tribos árabes que vivem ali por cima, naquela borda superior do Saara, junto ao Mediterrâneo. E foram esses árabes que invadiram a Península Ibérica no ano de 700 e tantos e, de certa forma, fizeram a cabeça de Portugal e Espanha durante 700 anos. Então, essa influência árabe também é fortíssima, mas ela é uma influência africana que veio via Portugal e Espanha e colonizadores. A influência da África negra de baixo veio via escravidão. Mas são duas fontes de cultura africana, de improviso africano, que vieram se reencontrar aqui no Brasil. Existe uma uniformidade cultural muito grande entre o norte da Espanha e, passando a Cordilheira dos Pirineus, o sul da França. E foi no sul da França que se criou esse tipo que nós chamamos hoje o cantador, o menestrel, o poeta ambulante que com seu instrumento nas costas vai de lugarejo em lugarejo, de cidade em cidade, de castelo em castelo,
cantando para as pessoas poderosas e para as comunidades mais humildes. Os cantadores nasceram na Serra do Teixeira. O mais importante agora não é a questão da origem, né? Porque a questão da origem de todas as coisas ainda é muito questionável até dentro da própria história, como nós sabemos disso. Mas acontece que realmente aqui sim, aqui no Nordeste brasileiro, foi onde ele adquiriu a característica própria. Aí sim, aí se tornou original. As pessoas já têm a característica de um repentista, como por exemplo naquela região do Teixeira. Os cantadores que criaram a cantoria são mais ou menos esses poetas: Germano da Lagoa, Ugolino Nunes da Costa, Nicandro Nunes da Costa, Silvino Pirauá, Romano do Teixeira e tantos outros. Essa geração de meados do século XIX. Esses são importantíssimos porque são os pais fundadores da cantoria. Pedra do Vento ou Morro da Saudade. É assim que se chama aquela rocha que do cimo da serra desabrocha, dominando a paisagem da cidade. Quando os raios do sol em rubra tocha vem dourar lá em planta e majestade, o cruzeiro plantado sobre a rocha lembra Cristo exaltando a humanidade. Até parece um secular diadema com que Deus distinguiu a Borborema ao criar nossa terra brasileira. E ao pé do colosso milenário vive o povo valente extraordinário da cidade serrana do Teixeira. Eu tenho uma teoria de ficção científica sobre o repente, que é que nessa região do sertão do Pajeú, dos Cariris Velhos da Paraíba e tudo mais, caiu uma espaçonave que vinha de um planeta onde as pessoas só falavam de improviso, onde não existia cultura escrita, nem gravador, nem memória, eles falavam de improviso. E esses ETs, que se pareciam fisicamente muito com a gente, começaram a se acasalar com a população humana local da Paraíba e de Pernambuco, e daí surgiram os cantadores. Não tem outra maneira de você exprimir uma realidade social tão rica de pessoas que fazem versos e que gostam de versos. Porque é justamente nesse triângulo de território que está essa fonte da cantoria. É um negócio impressionante. Você tem Triunfo, você tem Arco Verde, aí para cima você começa a ter Monteiro, Sertânia, Itapetim, São José do Egito, Tabira, Teixeira. É só olhar no mapa. Todos esses lugares, se isso emitisse luz e o satélite que sobrevoa a Terra fotografasse isso durante a noite, ia estar a Paraíba e Pernambuco todos assim no escuro, e essa região ia estar assim, ó, piscando, se poesia brilhasse. Porque se produz muita poesia, os grandes cantadores são daí. Sempre que me apresentando ao crítico peço licença, porém como recompensa meus versos vou declamando. Agradecimento dando aos que querem me escutar, porque é bom recitar para bons observadores. Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. Eu nasci nesse rincão do sertão pernambucano, não gosto de desengano, detesto decepção. Só faz bem ao coração viver, brincar e amar. É muito bom escutar versos de improvisadores. Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo nem tudo é o que parece. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. Tudo que tem no mundo nem tudo é o que parece. E a raposa pro cachorro, o gabiru pro preá, e a enxedeira pra pai, e o mascarado pro zorro, a ladeira para o morro, a missa para a quermesse, a oração para a prece e o colega pro amigo. Por isso que eu lhe digo, nem tudo é o que parece. Você canta, eu também canto, veja aí se não me esquece. Olha do que acontece no mundo
mundo nem tudo é o que parece. Relembro meu casamento e o povo convidado, a minha noiva de lado fazendo o seu juramento, ser fiel todo momento, o padre reza uma peça, recomendou não esquece, mas ela se esqueceu e me chifrou com um aristeu e nem tudo é o que parece. Aí você canta, também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo nem tudo é o que parece. Nem tudo que rima é repente. A rima é um recurso da poesia, aliás é uma coisa interessante, a palavra rima e a palavra ritmo vem da mesma palavra latina. Significa repetição de coisas iguais para criar um efeito estético. A rima é isso e ritmo é isso. Uma repetição de um intervalo igual para criar um efeito estético. A rima para o cantador tem que ser exata. Agora, o repente, ele se caracteriza muito por ser um verso rimado, mas veja bem, repente não é rima. Repente é o verso improvisado feito na hora. Nem tudo é o que parece, a gente pode provar. Às vezes um lugar verde tem poluição no ar e o mar parece oceano, mas nunca passa de mar. Residência não é lar quando o dono dela é rude. Lagoa não é barragem, barragem não é açude. Nem toda pessoa gorda pode ter muita saúde. Nem toda grande atitude elimina precedente. Nem todo riso é sincero, nem toda voz é de gente, nem todo livro é bem feito e nem toda rima é repente. É bastante diferente de uma ONG a uma escola, de um sapato de borracha para um chinelo de sola e de um cantador de embolada para um cantador de viola. A imagem do cantador é muito importante porque ela acabou sendo, para nós nordestinos, um dos símbolos de uma coisa boa que se pode ser quando você não tem nada, nenhum meio de produção artística, quando você não tem dinheiro, quando você não tem equipamento, você não tem instrumentos, essas coisas todas, e você precisa ganhar a vida só com a sua inteligência, onde você é o seu próprio instrumento. Então, quem é o cantador? É um cara que muitas vezes até do instrumento ele prescinde um pouco, porque se você for olhar atrás, a maioria dos violeiros toca muito mal a viola. Ele sabe fazer 2 ou 3 acordes e passa a noite e a vida naqueles 2 ou 3 acordes. Talvez até a viola possa existir sem um cantador, mas o cantador sem a viola não poderia. Eu casei com 24 anos, com a mulher que vive comigo, né? Quer dizer que faz 42 que sou casado com ela. Agora, com a viola, eu casei com 15. Faz mais tempo, né? Faz, bem dizer, 50 anos, meio século, que a viola me acompanha. Para onde eu vou, ela está comigo. Me acompanhou nas lutas mais ferrenhas e nas horas de mais alegrias. Já cantei do Baixo Meretrício ao catete do presidente, o Palácio do Presidente da República. A viola é minha cara metade, minha história, minha identidade, minha arma de trabalho, minha companheira, porque sem ela eu jamais seria identificado. Então, a viola é para mim o resto da cantoria. Eu sou um objeto e ela é um complemento. Eu tenho a minha viola como uma musa, como uma namorada, como um documento, como uma indumentária da minha vida, uma representante da minha pessoa, não só nos festivais, mas em todo o período da minha vida. A viola é uma companheira, a viola é uma arma e a viola é uma fonte de inspiração por onde tudo começa, porque um colega às vezes está terminando uma estrofe e você não sabe para onde vai, e às vezes que você dá 2, 3 pancadas na viola aparece uma coisa para você dizer. Então a viola também é quem identifica o cantador, né? O cantador sem viola é como um rei sem chocalho, ele não sabe procurar. E a nossa viola é uma viola simples, é tocar somente um acorde lá maior. Agora, quando nós cantamos uma canção, ocupamos também alguns sons, mas sempre sons mais simples. O cantador dificilmente toca muito bem. Porque nós não somos violeiros, nós usamos as violas para o fundo musical do repente. Hoje a cantoria é show. Para prever as ações dos terroristas foram gastos milhões com a Interpol, com Chimbete, Polindre e Europol, e sem sucesso as polícias são mal vistas.
CIA e FBI encontram pistas, mas as pistas dão pouco resultado. O limite foi tão extrapolado que não tem mais limite que extrapole. Não existe governo que controle os cabeças do crime organizado. O cantador ia cantar com outro sem saber o que é que ia cantar, nem saber o que era que ele trazia. Tinha que ser repentista para responder na altura o que vinha de lá. Está havendo uma diferença, porque na época que eu comecei a cantar, e na plenitude da minha profissão, os cantadores eram quase todos analfabetos. Hoje tem uma diferença, porque tem cantadores formados, tem advogado, tem médico. Pedro Amorim, do jeito que ele viajava a cavalo, Pedro Vieira Amorim. No meu tempo, o cantador viajava era a pé. Eu sempre tive, porque quando meu pai tinha um recursozinho, eu me criei, tinha um cavalo bom, burro bom. Eu sempre cantei com vários cantadores, eles andando a pé e eu a cavalo. Porque eu tinha o cavalo, ele não tinha. Eu admiro muito os cantadores do começo do século XX, das primeiras décadas do século XX, que foram grandes nomes também, e dos quais a gente não sabe muita coisa. Aí nós temos essa geração cujo final de carreira e final de vida eu vi, porque eu os vi cantar pessoalmente. Os irmãos Batista de São José do Egito, Otacílio, Dimas e Lourival, o grande Pinto do Monteiro, Jó Patriota, muitos poetas que tiveram o seu auge, talvez, por volta dos anos 40 e 50, mas que até a década de 70 ainda estavam em atividade. Eu já sei que ele é desaforado, quer botar todo defeito em mim, mas eu sabendo que ele é ruim, estou muito na vida conformado. Visionário, fazendeiro adequado, rogo até que ele ouve e observe. O Pedro não canta e nem escreve, além de ruim é ordinário, e hoje aqui na fazenda de Genário vai chorar, mas me paga tudo que der. Eu sou mestre que canta pra você, sou um Costa no seu papel político, sou igual Zé Fernandes, grande crítico, sou Roberto cantando e sou um J Silvestre na TV, sou a Rússia na bomba e no fuzil. Você faz um martelo, eu faço 1000. Minha voz no Nordeste é quem comanda. Nem Francisco Buarque de Holanda tem a fama que eu tenho no Brasil. Dentro da poesia popular tem muito esses poetas excêntricos, né? Que cantam o que vem na cabeça, pouco se preocupando se aquilo faz sentido ou não. Zé Limeira talvez seja o mais famoso de todos. E Zé Limeira é uma figura muito lendária, porque contam-se muitas histórias apócrifas sobre ele, histórias que atribuem a ele sem ter se passado com ele. Zé Limeira ficou muito famoso devido ao livro do poeta Orlando Tejo, Zé Limeira, o poeta do absurdo. E esse livro preservou muitos versos importantes de Zé Limeira e divulgou muitos outros versos que, segundo os cantadores, isso é uma coisa muito polêmica ainda hoje, muitos cantadores dizem que muitos daqueles versos não são de Zé Limeira. Não, eu tenho uns, mas eu não nego, não, foi eu que inventei. Agora, se eu tivesse dito Orlando, ele teria botado no livro. Que tem um mote assim, disse: quem pisar no Pajeú, sente o calor do repente. Eu inventei que Zé Limeira tinha feito. Eu vejo se bota no meu livro. Eu disse: quem sente dor de barriga não pode beber mingau, quem bota queijo em giral, quer ver gato e quer ver briga, barro de areia não liga, rico não quer ver parente. Quem anda com dor de dente não toca em pé de uruçu, quem pisar no Pajeú, sente o calor do repente. Tu acha? Não parece que é uma doidice dele? Eu não me chamo trocadilhista, mas também faço jogo de palavras. Por exemplo, eu cantando com o Vicente de Freitas, ele disse, a boca muito beijada é de uma pessoa louca. Eu disse, tem boca que beija a boca sem notar que a boca é quente. Que boca, arranjando boca, nasce boca mais na frente, nem que a boca troque a boca noutra boca diferente. Mas que o Zé Limeira tinha legitimidade no repente. Agora, um repente todo mesclado, não tinha essa história de como os cantadores célebres fazem no assunto sem fugir da métrica, da teoria.
Ele era metrificador, eu ainda cheguei a ouvi-lo. Ele disse, esse saco que aprender em São Zé, ela é legítima, não sei nem se está no livro de Orlando. Ele disse, na viola e no repente o que eu fizer ninguém faz. Meu padre Cícero mandava eu expulsar Satanás, o que eu já sei não pergunto, com até pouco, se quer muito, se não dá, se até demais. Isso aí é legítimo da Limeira. Eu assisti em São Zé e aprendi isso de repente. João Paraibano, Zé de Casusa, Patateiro do Assaré, Adalto Ferreira, Severino Pinto, Severino Ferreira e Elza Galdino. Já tem um molho aí que já viajaram. Eu, quando era vaqueiro, ouvindo dois cantadores cantarem, um sobre Dorival Antônio Marinho, outro Mané Clementino, fiquei daquela ilusão. Depois andei para aquele mundo de sertão, comprando gado, vendendo do Piauí nesse tempo, em Rio Branco, hoje Arco Verde. Tive um tempo na polícia 2 anos. Quando saí, chegando no município onde eu sou, havia uma cantoria de Mané Clementino e o sogro desse aqui. Eu fui ouvir a cantoria. E lá, fui dizer que também daquele jeito eu também canto. Assim, se é desse jeito eu também canto. Aí me botaram para cantar sem eu saber. Se ele for dizer que eu, se continuasse, eu viria a cantar muito. Eu me iludi com isso e consegui isso até hoje. Diga, meu filho. Diga lá. É? É um fotógrafo. Pinto tinha muita fama, porque foi um cantador que começou a cantar desde pequeno. Tomou o nome de Pinto porque ele nasceu pequeno mesmo, chamavam ele de Pinto. Olha um Pinto cantando. Pinto sempre foi assim, um gênio do repente, jamais substituído. Porque Pinto do Monteiro, a especialidade dele era fazer repente, não era cantar decorado, era fazer repente. Todos os troféus que Pinto ganhou por aí afora em festivais foram feitos de improviso, com um cabra caindo de uma cadeira, um cabra passando um troço assim. Ele empurrava dentro do clima dele e já estava a violinha de ouro já reservada para ele. Eu encontrei em Pinto, acho que o maior cantador do mundo. Ele diz, poesia é aquele que tira de onde não tem, botando não cabe. E é verdade. O poeta tira uma coisa de onde não tem, botando não cabe. Pinto era o homem mais improvisador do mundo. De nada ele fazia tudo. Ele era meio durão, né? Mas quando botava para conversar, mas conversava, ria, mangava do povo, anarquizava. Ele era assim. Num buliço com ele era como cobra. Buliço com ele espantava. Os versos dele, eu tenho centenas de versos dele. Então isso fazia parte também do personagem Pinto. O fato de que ele era azedo, ranzinza, e que bastava você provocar para ele vir para cima de você com água e lenha, entende? E meter o verso para cima. Foi, possivelmente, o maior cantador que existiu. Esse Pinto já fez numa careta em um dia de sábado com muito cedo, que o macaco dali correu com medo e um saguém ficou de língua preta. O soldado deixou logo a corneta e o rio estava cheio e apartou. A feira também se acabou e os santos tiraram o pé da cruz e o padre que tu acende a luz, sua boca ainda abriu, mas não fechou. Quando eu canto galope em uma sala, desce o céu, sobe a terra, seca o mar, para a brisa, muda o vento, finda o ar. Cego vê, mudo fala e mudo fala. Gela o sol, queima a lua, o eixo estala. Tempestade transforma-se em sereno, cascavel, venha barril, veneno. A mentira se vira, na verdade vira a lata da tua qualidade, numa coisa tua no meu terreno. Quando o sol mostra o crepúsculo, que o dia chega ao fim, um aperto, uma tristeza eu sinto dentro de mim. Enquanto estou contemplando, eu fico a Deus perguntando se o fim da vida é assim.
Quando a tarde chega ao fim, na terra esfria o calor, a abelha volta ao cortiço, o sereno cai na flor. É quando a lua de prata dança por cima da mata, deixando o chão de outra cor. Nos confins do interior tudo fica diferente. O sol, um príncipe cansado, vai descansar no poente. A natureza entristece que o fim do dia parece o fim da vida da gente. Na morte do sol poente, a treva escurece o monte. A brisa canta um poema no bojo fresco da fonte. E o sol é como um espelho pintando o céu de vermelho pra morrer no horizonte.